Então, vamos falar sobre funções de variáveis reais a valores reais. Então, aqui é o esboço de um desenho de uma função de duas variáveis, certo? Então, para cada ponto do domínio, você associa um ponto da reta, né? Então, muitas vezes o domínio vai ser considerado o maior possível. Então, você não nem especifica exatamente quem que seria o domínio da função. Então, por exemplo, no caso aqui, f de xy igual a x menos y mais x mais y. Então, em cima não tem problema, né? Sempre tá definido para todo xy em R2. Agora embaixo também está definido para todo xy em R2, só que para essa fração aqui dar um número real, x mais y tem que ser diferente de zero. Assim, o domínio da função R2 menos os pontos onde x mais y igual a zero ou x igual a menos y, né? Vai dar, então, o R2 menos essa reta aqui. Agora, vamos representar o gráfico. Aliás, aqui não é o gráfico, é representar o domínio da função, tá? Então, aqui deve estar escrito domínio. Então, vamos ver. Aqui o x² menos y tem que ser maior ou igual a zero para ficar definido. E aqui o x mais y vai ter que ser maior ou igual a zero, né? Tem aqui x ao quadrado menos y é maior ou igual a zero se x² for maior ou igual a y. E eu tenho que x mais y é maior ou igual a zero se o x for maior ou igual a... Perdão, o y é maior ou igual a menos x. Tá? Então, primeiro geralmente o que a gente faz é sempre escrever a equação primeiro. Tá? Então, no caso, você tem aqui, essa em azul é x² igual a y. Agora, o y ele fica abaixo do x², então seriam todos esses pontos aqui de baixo. Tá certo? E aqui exatamente é quando é igual, e aqui embaixo o valor do y fica menor que o valor do x². Tá? E agora o outro aqui, x mais y maior ou igual a zero, então o y é maior ou igual a menos x. A reta y igual a menos x é essa daqui. E aí o y fica acima do ponto menos x, né? Tá? Então os valores ficam para cima. E aí é só fazer a intersecção agora, né? Você pega essas duas curvas aqui, e aí o conjunto aqui da intersecção vai estar exatamente aqui. Então isso aqui seria o domínio da f. Exemplo, função polinomial f de x, y. Então aqui essa aqui é só a notação mesmo, né? Então você pega multiplicações de potências de x por potências de y, tá certo? De forma que a soma das potências seja limitada por p. Então isso aqui é um polinômio com duas variáveis de ordem no máximo p. Tá? E aqui só lembrando que se o m e o n são zero, então o a00 ele é igual a a00 vezes x elevado a zero e y elevado a zero. Então aqui inclui constantes, né? Tá? Aí tem alguns mais específicos que também serão polinômios, né? No caso, se você tem g de xy igual a x mais by, isso aqui também é um polinômio em duas variáveis, mas aqui, no caso, é uma função linear também. E essa daqui seria a x mais by mais c, é uma função afim, né? Que é uma linear mais uma constante. Depois também temos uma função racional, pegar duas funções polinomiais, no caso aqui de duas variáveis, e aí você pega a fração, o domínio vai ser os R2, tá que o Q de xy igual a zero. Bom, na verdade aqui, se tiver alguma coisa que você cancela, pode ser que o domínio aumente um pouco, mas assim,
batendo o olho, né, o domínio que a gente sabe que vai ser é esse aqui, e se tiver algum ponto extra que você possa cancelar, aí possivelmente você poderia considerar que o domínio é maior. Bom, exemplo de uma função homogênea de grau lambda. Aqui essa realmente é só para apresentar uma função homogênea que acaba aparecendo no cálculo 4. Tá? Mas como faz parte dos exemplos, né? Então f de t de x, ty, é igual a t lambda f de xy. Então, se existir algum lambda que faça isso, a gente fala que a função é homogênea de grau lambda, né? Isso valendo para todo o tema que quiser. Então, um exemplo de homogênea aqui, você tem f de xy igual a x quadrado y mais x a quarta sobre y. Então, na hora que a gente calcula f de tx, ty, isso aqui dá t quadrado, x quadrado ty, mais t a quarta, x a quarta, ty. Aí você puxa até o cubo, fica x quadrado y mais x a quarta y aqui, que é f de xy. Então, temos uma função homogênea de grau 3. E aqui um outro... Tá. Então, agora sobre... a ideia é tentar descrever um pouco o gráfico de uma função. Tá? Então a ideia que a gente vai fazer basicamente são cortes paralelos ao plano, tá certo? Então, vamos começar aqui, né? Por exemplo, pega duas funções aqui, f de x, x quadrado, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e g de x, y igual a 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Então, esses cortes seriam justamente, você fixa um real k, e aí você considera todos os pontos tais que f de xy igual a k. Então, é importante notar que as curvas de nível sempre são o subconjunto do domínio, tá? E não do... Quer dizer, então, você pode imaginar que você corta no gráfico, aí você esquece a última coordenada, que é a constante k, e aí você pensa só nas outras coordenadas, e essa aí vai dar o subconjunto do domínio. Então, por exemplo, no caso da f que a gente definiu antes, a curva de nível menos 1 é vazia porque não tem nenhum ponto xy que dá menos 1. E a curva de nível 0 vai dar só o ponto 0, 0. E a curva de nível 9, por exemplo, vai ser a circunferência de raio 9. Tá? Em geral, se você pegar k maior que 0, você vai ter uma circunferência de raio k. Tá certo? Então, aqui a gente está indicando que quando k cresce, a direção que k cresce, quais são as curvas de nível. Tá? Então, aqui todas essas curvas aqui estão no domínio da função. É um subconjunto do R2. Tá. Agora, vamos pegar a curva de nível 0 de g de xy 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Ela também é vazia, porque não tem nenhum ponto onde isso aqui dá zero, né? E a curva de nível 9, no caso, vai ser os pontos da forma x, y tal, que 1 sobre x quadrado mais y quadrado é 9. Aí, ajeitando a conta aqui, você vê que são os pontos tais que que estão na circunferência de raio 1/3. Então, em geral, para k menor ou igual a zero, a curva de nível é vazia. Para k maior que zero, nesse caso, vai ser a circunferência de raio 1 sobre raiz de k. E aí, isso aqui vai dar, então, quando k cresce, você vai ter que essas circunferências vão diminuindo de tamanho, né? Então, agora vamos pegar uma função h de xy igual a x quadrado mais y quadrado, tá certo? Então, as duas, elas vão ter essa cara aqui, né? Quer dizer, quando k cresce, você vai ter circunferência. Então, se você não souber sobre a enumeração dessa, quer dizer, a qual curva a qual curva de nível ela se refere, então a única coisa que você vai enxergar são um monte de
circunferências. Então, pelas curvas de nível, a gente não conseguiria dizer nada, não conseguiria nem diferenciar o gráfico das duas, as duas funções, né? Então, agora só para ver por que do h era assim, né? Então, se k maior ou igual a zero, h de xy igual a k, vai dar isso aqui, né? E aí temos que as curvas de nível de h são circunferências de raiz de k para k positivo. E são vazias para k negativo. Tá? Então, comparando as duas curvas de nível aqui, então, a curva de nível de f vão ser essas aqui, né? Para k igual a para k negativo as duas são vazias, para k igual a zero as duas são um ponto, e depois para k igual a 1 vai dar exatamente a mesma circunferência de raio 1. Aí, por exemplo, se a gente pegar a curva de nível 4 de f, ela vai ser uma circunferência de raio, vai ser uma circunferência de raio 4, né? E a curva de nível de h vai ser uma circunferência de raio 2. Então, você vê que as circunferências têm tamanhos distintos. Aqui está fora de escala. Aqui, então, seria de 1. Aqui teria a curva de nível 1/4 de h, né? Que no caso seria uma circunferência de raio meio. E a curva de nível 1/4 de f, ela vai ser menor, né? Ela vai ter raio 1/4. Então, aí a gente vê que quer dizer, se você começar a prestar atenção em qual curva de nível a gente está falando, apesar de você, assim, sem enumerar você não vê diferença, na verdade existe uma diferença, né, que são enumerando, tá certo? Então, você vê que o tamanho das circunferências, ela muda diferente nas duas, conforme você considera a mesma altura, as curvas em geral vão ser diferentes. Então, para poder comparar melhor isso aqui, a gente vai fazer corte lateral. Então, vamos começar aqui com o H. Tá? Então, a gente vai fazer o corte. Então, basicamente é isso, né? Se você cortar o que seria cortar em relação a... Vamos ver, a gente cortou em relação ao plano XZ. Então, o plano XZ, olhando por cima, seria isso daqui, né? Então, agora a gente vai fazer esse corte e olhar de lado. Tá? Então, isso seria o corte no plano XZ. Então, o y é zero, então é só ver como é que fica a função h de xy quando o y é zero. Então, vai ficar h de x0 igual a x quadrado. Então, no ponto x0 a gente vai enxergar isso daqui. Daí, então, agora, em uma certa altura aqui, a gente sabe que bom, aqui está a curva de nível, né? Então, agora o que a gente vai fazer é sobe essa curva de nível para a altura que estava. E aí você, então, vai ter uma circunferência aqui. E aí a mesma coisa em cada... Tá? Porque aqui é importante notar isso, né? Quando você faz o corte no plano, então, olhando por cima, você vai ter esses dois pontinhos aqui, tá certo? Então, corresponde exatamente a esses dois pontos aqui, e aí você encaixa a circunferência nele. Tá? Agora, por exemplo, vamos fazer da F, né? Então, aqui só para diferenciar um pouco, mas você podia fazer no mesmo plano, tá? Então, a gente vai fazer, no caso, o corte, agora seria um corte desse tipo aqui, né? Você vai cortar com x igual a zero, então você corta assim, tá certo? E aqui também você vai ver que no caso da f, você vai cortar e vai dar esses dois pontos aqui, né? Quando você pega essa curva de nível aqui de f, também vai dar dois pontos e assim vai. Tá, com exceção desse, né? No zero ele só dá um ponto. Tá? Mas aí você faz o corte aqui, você tem f de 0y é raiz quadrada de y quadrado, que é módulo de y. Então, na hora que você fizer o corte aqui, vai dar essa função. E aí, em cada altura, você vai encaixar uma circunferência. Tá certo? Então, aí você vê que vai dar um cone aqui. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Você vai encaixando as curvas de nível, você desloca ela para a altura que ela está. Então,
Agora vamos só para terminar essa parte de gráfico, fazer da função g, né? Então o corte lateral dela é g de x0 igual a 1 sobre x quadrado, né? Então ela vai dar uma função com essa cara aqui, e aqui em cada altura você vai encaixar uma circunferência, então vai ficar esse desenho aqui, né?